Bom, o Botafogo salvou a honra dos cariocas na rodada deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. 1-0 em cima do vice-líder do certame, o Grêmio Porto Alegrense. O jogo foi disputado no estádio Newton Santos, ex-Engenhão, e o único gol foi marcado por Leandrinho num rápido contra-ataque pelo setor direito. Você está vendo aí o lance que resultou no gol do Botafogo, foi no chute rasteiro cruzado que venceu o goleiro Paulo Vitor, ex-Flamengo, Pois é, um dos mais festejados após o jogo foi o goleiro Gatito Fernandes, que até pênalti defendeu. Foi o 12º pênalti defendido por ele este ano, Foi, sem dúvida alguma, uma excelente vitória, um ótimo resultado para o time do Botafogo. Aliás, o técnico do Botafogo, ele colocou em campos apenas 3 jogadores titulares. 3 jogadores titulares, incluindo o goleiro Gatito Fernandes, que defendeu o pênalti, Depois de amanhã, às 9h45, o Botafogo volta ao Newton Santos para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Após a vitória sobre o tricolor gaúcho, o técnico Jair Ventura disse por que poupou titulares, mas que estava preocupado porque o seu time e o Grêmio são os únicos que estão disputando 3 competições ao mesmo tempo. Mas explicou que após visitar o pai, furacão da Copa de 70, o Jairzinho, e relaxar um pouco, então passa a pensar no jogo do Flamengo. As únicas 2 equipes que estão nas 3 competições ainda somos nós e o Grêmio. Alguém vai ter que sair que a gente se enfrenta. Mas a gente fica feliz, porque o nosso planejamento vem dando certo. E quando você joga com um time alternativo, você corre mais riscos ainda de não vencer a partida. Mas nós temos que estar... Não que quando a gente faz essa situação de poupar os atletas, nós vamos vencer o jogo de quarta-feira, mas você aumenta a probabilidade por conta do descanso, uma situação física. Então a gente chega com as pernas bem descansadas para a gente conseguir fazer um grande jogo na Copa do Brasil também. Pois é, ele explicou também aí que não está preocupado realmente não estava preocupado com o jogo do Flamengo. Elogiou os garotos que entraram. Vamos ouvir o Jairzinho mais. E a confiança também. Ele treina muito, Nós temos 3 excelentes preparadores de goleiro. E quando eu acho que bate um pouco dos 2 lados. Muito mérito do Gatito, longe disso, de querer, mas quem foi jogador de futebol, você treinou um pouquinho lá no Boa Vista, você sabe. Você vai bater, você olha o Gatito, meu amigo, fala, caramba, e agora? É a mesma coisa com o Jefferson, são 2 grandes goleiros, e eu sinto isso, como você falou aqui no treino. Aí os caras perdem o gol assim, os caras falam, cara, mas era o Gatito. Eu vejo eles falando baixinho assim, aí o outro pega, pô, faz o gol, aí o cara, mas era o Jefferson, não dá. Pois é isso aí. Ele está falando sobre os goleiros, sobre a atuação do Gatito, que tem outro grande goleiro, que é o Jefferson, e falando também sobre os treinadores, são excelentes, tem 3 treinadores de goleiro. Agora, ele diz também aí que ele não estava preocupado com a partida com o Flamengo depois de amanhã, e sim apenas com o jogo do Botafogo ali. E que teve tempo até de, depois pensou foi visitar o velho furacão da Copa. Fala aí, Gizinho. Não posso entrar no jogo contra a forte equipe do Grêmio pensando em quarta-feira. Jamais. Agora não. Agora ainda não dá que eu estou aqui respondendo o Grêmio. Mas quando eu sair daqui, vou lá dar um beijo no meu pai. Parabéns, pai, pelo dia. E aí sim, quando acabar, a gente começa a pensar. Agora não, calma. Deixa eu descansar um pouquinho. Pois é, o pessoal lá, mais antigos, inclusive no clube, chamam ele de Jairzinho. Porque é filho do grande Jair, o furacão da Copa, não é verdade? Pois é, grande resultado do Botafogo, parabéns a essa comissão técnica do Botafogo, que já perdeu jogos, mas pelo menos a diretoria do Botafogo não está fazendo o que a diretoria do Flamengo fez, de demitir o treinador. E o Vasco escapou da derrota nos minutos finais do jogo com o Palmeiras, lá no Pacaembu, em São Paulo. Atacante Nenê entrou no decorrer do jogo e até que entrou bem. Embora atacasse com mais perigo, o Vasco acabou sofrendo gol aos 31 do segundo tempo com o colombiano Guerra. O time de São Januário continuou indo para cima, principalmente explorando a velocidade dos garotos Paulo Vitor e Manga Escobar. O gol de empate veio aos 42 minutos com Manga Escobar
levantando a torcida em Volta Redonda. Final 1-1. Mas mesmo com esse empate, sinal de alerta já foi aceso lá em São Januário. O time está sendo ultrapassado por outros e o negócio pode complicar no final. Ainda faltam muitos jogos para terminar o campeonato. Milton Mendes, ele inclusive disse que elogiou o Nenê, disse que o Nenê voltou bem e tal, aquela coisa toda, né? E elogiou os garotos que ele colocou em função, inclusive, de serem meninos bem preparados e com uma excelente condição física e explorando aí as jogadas de contra-ataque. Só 4.306 torcedores passaram pelas bilheterias do estádio General Silvio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Olha aí, gente, a nação rubro-negra se calou ontem diante da derrota para o Galo Mineiro, lá em BH, por 2-0. Com a derrota, o Flamengo acabou deixando até o G6, que agora é ocupado pelo Atlético Paranaense, que goleou o Bahia na tarde de ontem. Primeiro gol do Atlético Mineiro saiu aos 15 minutos de pênalti, depois que Trauco derrubou Luan na área. Fábio Santos bateu e fez 1-0. No segundo tempo, logo aos 6 minutos, né, He-Man, o Rafael Marques, marcou o segundo gol do Galo, matando as esperanças do Flamengo numa falha terrível do setor defensivo. Falha inadmissível, essa é a verdade. Então, um resultado que tirou o Flamengo, agora o Flamengo está em 7º lugar. Olha, após o jogo, Jaime de Almeida, treinador interino, falou do jogo e explicou que o colombiano Rueda esteve com o time, conversou no vestiário, mas apenas almoçou junto e não fez observações. Vamos então ver aí o time, o que disse o Jaime de Almeida. Trabalho, né, empenho não faltou. Eu acho que o Corinthians fez uma quantidade de pontos enorme, que é muito difícil algum clube fazer igual. Está de parabéns, isso não tem jeito. Mas eu acho que o Flamengo e o Atlético oscilou muito e com isso a confiança principalmente caiu um pouco. Eu acho que tem que recuperar no segundo turno. A briga vai ser intensa pelas vagas da Libertadores e o Flamengo tem que estar com essa briga. Bom, vamos mostrar a imagem também do Rueda. E aí, o Rueda assistiu ao jogo ao lado de Rodrigo Caetano, que é o homem do futebol do Flamengo. Olha lá, assistindo o jogo lá e tal, e não acredito que ele tenha gostado muito do que viu lá na partida, lá essa derrota do Flamengo lá em Belo Horizonte, né? Mas ele vai assumir o comando do time, deve ter alguma... Se ele não conhece bem o time do Flamengo, mas tem pelo menos 2 jogadores que já atuaram sob a sua direção. O time rubro-negro está 18 pontos atrás do Corinthians, que por sua vez tem um jogo a menos. A partida com a Chapecoense, que está excursionando pela Europa, foi adiada. Agora foi para a Ásia também, já está jogou lá no Japão também. Fechando o noticiário dos grandes do Rio, o Fluminense fecha a rodada de abertura do segundo turno, enfrentando o Santos hoje à noite. E ontem, mesmo sendo domingo e dia dos pais, os tricolores treinaram sob os olhares de Abel no CT do clube, antes do almoço e do embarque para a Terra da Garoa. Vejam aí. Não pode facilitar, tem que treinar, infelizmente, né? Quantos jogadores do Fluminense já são papais, mas compromisso profissional está acima de tudo, né? Então, já embarcaram ontem, logo depois do almoço, e já estão lá em São Paulo, fizeram reconhecimento do gramado hoje cedo e o jogo confirmado para logo mais lá na Vila Belmiro. Não é verdade? Um abraço para o João Batista, empresário aqui na rua 21 de Abril, para o nosso amigo Zé Psyu, também torcedor do Fluminense. Um abraço muito grande. E um abraço para o Kleber lá na Basílica de São Salvador. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco, é rapidinho, segura aí, é pai e bola.